Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo é para me apresentar, basicamente. Provavelmente, se você está vendo esse vídeo, é porque você se interessou pelo chamado, né? E o intuito da gente estar fazendo essa divulgação pela internet é para aulas particulares ou aulas em company, né? Para quem não sabe, tem métodos diferentes que a gente pode abordar para dar aulas. Então, não existe só aquele método que as escolas de inglês oferecem, que é aquela turma com todo mundo, onde o professor tem um período para nivelar a turma toda e tal, para então começar o conteúdo. Então, a gente está oferecendo aulas particulares, que seria no método one-to-one, né? Que seria o professor com o aluno. Outra questão importante é a parte de in company, que seriam aulas dentro da empresa, né? A empresa fornece o local dentro da empresa e a gente vai e ministra as aulas lá dentro, tá? No site vão estar todas as informações que vocês precisam para entrar em contato e a gente pode se falar dessa forma. Vocês entram em contato e a gente passa o orçamento, conversa, porque depende muito do objetivo. Muita gente pergunta assim, mas quanto que fica, tal? Não é questão de quanto fica, é qual o seu objetivo. Você quer inglês para quê? Você quer inglês para falar, porque você vai viajar? Você quer inglês para algum certificado de proficiência na língua que você tem que tirar? Qual o seu objetivo? Então, vai mais do seu objetivo do que do quanto é cobrado, entendeu? Porque, na verdade, é um investimento. A gente tem que entender, de uma vez por todas, que ter uma segunda língua não é luxo, gente, é necessidade. Então, quando você está numa turma, o professor não tem condição de focar em você, na sua necessidade individual. Mesmo que o método prometa isso, o professor não vai conseguir fazer exatamente. O professor, sendo muito bom, ele consegue ter uma turma mais homogênea possível, mas sempre vai ser uma turma heterogênea. Sempre vai ser, porque cada um tem um nível de aprendizado diferente, cada um tem um nível de absorção. Então, sempre vai ser heterogênea, por mais que a escola prometa que são turmas homogêneas. Outra coisa, a apresentação. Para mim, é sempre um tabu essa questão da apresentação, do que eu faço, como que eu adquiri a experiência. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu tenho 37 anos e mais de 20 anos eu já estou no mercado ensinando inglês como segunda língua, que a gente chama de ESL, né? Que é English as a Second Language Teacher. Então, eu já ministro aulas desde que eu tinha 18 anos de idade. Eu estudo inglês desde os 11 anos. E ao longo desses anos todos que eu venho tendo experiência, acabei me especializando porque eu estudo muitas metodologias diferentes e tive muita oportunidade de trabalhar com pessoas fantásticas. Eu já trabalhei com o método canadense de ensino, foi uma experiência fantástica, onde os supervisores eles vêm de lá do Canadá para poder dar os treinamentos para a gente aqui. Eu tive a oportunidade não só de dar aulas, mas também de participar da coordenação. Eu já trabalhei com vários métodos diferentes. Os métodos que existem no mercado, eu já trabalhei com quase todos. E os que eu não trabalhei, eu conheço muito bem e muitas vezes não trabalhei por opção mesmo. Porque é muito difícil quando a gente tem muita experiência no método e estuda a língua, não estuda o método do curso específico. Às vezes é muito difícil a gente trabalhar em algum lugar, porque a gente sabe, a gente que se aprofunda no estudo, a gente sabe que aquele método ali, ele não é o melhor método para o aprendizado, né, do inglês como segunda língua. Ele é um método daquela instituição de ensino. Então, quando a gente estuda muito e se aprofunda, é complicado, porque a gente sabe que existem muitas vezes formas mais agradáveis do aluno aprender, que não seja aquela repetição, que não seja aquela coisa monótona, né? Quando você está numa instituição de ensino, você tem que seguir a metodologia da instituição de ensino, que senão não tem lógica. Então, muitas vezes eu optei por não trabalhar em alguns lugares, por não concordar muito com o método. Porque realmente é difícil quando você aprende Quando você sente na pele, por exemplo, quando eu trabalhei com o método canadense de ensino, com sistema bilíngue de ensino de verdade, a gente sabe que não precisa de tradução, né?
A gente não precisa de tradução para aprender outra língua. E aí, quando você se depara com uma escola de idiomas, onde a base, né, da metodologia é a tradução, fica um pouco complicado. Então, eu tive várias experiências em relação a isso. Então, eu acabei desenvolvendo meio que o meu próprio método. E qual seria o meu método? O meu método é basicamente isso, é estudar a necessidade do aluno para aplicar a metodologia diferente em cada aula, porque quando a gente se especializa, o estudo é tão abrangente que você não precisa ficar preso a uma coisa só para sempre. O que você precisa identificar é só como é a forma que o aluno mais gosta de aprender, para aquele ensino não ficar chato, porque tem gente que acha que é meio chato, mas na verdade não é. É muito mais divertido, porque o professor ele vai dar atenção exclusiva para aquele aluno. Então, se o aluno gosta muito de música, as aulas vão ser preparadas com música. Se o aluno gosta de animais, a gente pode inserir várias coisas que tem a ver com animais, não necessariamente só falar de cachorro, não. A gente pode falar de várias coisas de rotina, de adestramento, a gente pode falar sobre coisas que remetem a algo que ajude na sociedade, como, por exemplo, tem um aluno meu que ele ama animais, então a gente já falou sobre os problemas que um mau adestramento pode causar numa família com um cão de porte grande, os cães, como eles podem ser adestrados para ajudar os seres humanos em relação a doenças, visita em hospitais, e a gente tem vários casos que também abordam questões sociais, então é uma abrangência muito grande. Então não é só isso, né? Quem gosta muito de viajar, ótimo, porque a gente pode falar de vários locais, de várias cidades, de várias culturas diferentes, que normalmente já é inserido numa aula normal, mas é só para vocês terem uma ideia do quão objetivo pode ser em relação à necessidade do aluno e o que ele gosta de fazer, né? Eu, por exemplo, tenho um aluno que ele adora mangá, e a gente está aprendendo a fazer mangá juntos, então, e tudo em inglês, as instruções são todas em inglês, então você pode perceber que é uma abrangência muito grande. O que isso vai servir no dia a dia? Depende do aluno. Se o seu objetivo é estudar para passar numa prova de proficiência, com certeza essa não vai ser a nossa abordagem. Mas se você, por exemplo, é uma criança ou um aluno que foi alfabetizado fora e que você não encontra seu nível nas escolas de idiomas que tem por aí pelo mercado, com certeza você vai se adequar mais a um professor particular, né? Muito aluno me pergunta, teacher, você já morou fora? Eu digo, não, ainda não, mas eu tive a oportunidade de trabalhar bastante com o pessoal estrangeiro, porque eu trabalhei no ramo de hotelaria há muitos anos e eu tive a oportunidade de fazer esse intercâmbio ao contrário. Além de já ter estudado inglês muitos anos, então eu tive a oportunidade de praticar, né? A questão de sotaque é uma questão que é muito delicada, porque na verdade esse inglês que a gente aprende, que essa é uma questão importante até de explicar, o inglês que a gente aprende aqui é o inglês internacional, né? É o que está sendo chamado hoje em dia de Global English, que é aquele inglês global, é aquele inglês que todo mundo fala. Eu quero aprender inglês britânico, eu quero aprender inglês americano. Essa questão de inglês britânico e americano, às vezes depende do material e do que você está ali vendo, porque se você quer fazer uma prova de proficiência, provavelmente seu material vai ser voltado para inglês britânico. Por quê? Porque para você se preparar para as provas de Cambridge, você vai ter acesso ao material de Cambridge, preparatório. E todos têm o sotaque bem carregado britânico. Agora, se a sua questão é falar, aperfeiçoar a fala, e você não tem essa questão da prova de proficiência, a gente pode trabalhar com qualquer outro tipo de material. Então é isso, gente. Olha, o meu nome é Carla Portela, eu tenho 37 anos de idade, eu já estou no ramo há mais de 20 anos, tanto em coordenação, que abrange capacitação de professores, implantação de setores, né, dentro de escolas, em relação a programas bilíngue, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso para explicar melhor, que não é bem assim como as pessoas acham. Já trabalhei com escola bilíngue de verdade, já trabalhei em várias escolas de idiomas, tá? E hoje eu estou dedicando o meu tempo a trabalhar para mim e para ser mais útil para os meus alunos, porque o que eu tinha necessidade? Eu via necessidade de, às vezes o meu aluno, eu sou uma pessoa muito detalhista, então às vezes eu via meu aluno com dificuldade, eu não conseguia dar a atenção que o meu aluno estava precisando dentro daquela turma.
Só que ao mesmo tempo eu ficava preocupada em, eu não vou... É num curso de inglês que eu tenho que ficar, porque se eu estudo inglês como segunda língua, é no curso de inglês que é o meu futuro. Só que eu comecei a ver que não é bem assim, porque cada um tem o seu objetivo, lógico, e eu comecei a me sentir mais realizada como profissional quando eu comecei a pegar a ter os primeiros alunos particulares, porque é uma coisa que deixa a gente mais preenchido como profissional. É o seu trabalho, é o seu carinho, é o que você está fazendo, é o que você está sentindo, e você sente de verdade como você é quanto profissional pelo resultado do aluno. Né? Você não vai prestar atenção em números para a escola, não é isso, você vai prestar atenção nisso, mas dentro de um objetivo principal, que no caso é o meu, que é a satisfação do aluno, é o aprendizado do aluno. É o aluno olhar para você e falar, poxa, teacher, eu achava que eu nunca ia ser capaz de aprender inglês e com você eu estou aprendendo. Isso me deixa muito feliz. Como eu falei, lá é só vocês irem no site. A descrição de tudo vai estar aqui embaixo. Vocês vão lá, podem fazer perguntas, podem pedir orçamento, podem mandar o contato, que a gente vai estar à disposição, tá? Então, espero ver vocês. Tchau!